Amados, nós queremos falar sobre milagre. E o meu coração, ele ardeu. E o meu coração tem ardido quando eu me baseio no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Nós temos o Evangelho segundo o Evangelho de São Mateus. Nós temos o Evangelho segundo o Evangelho de São Marcos. Por sua vez, o Evangelho de Lucas. E o Evangelho segundo São João. É curioso porque a cultura, histórica, dentro de pesquisas e informações muito claras, é apresentado que Marcos é a coluna dorsal. Se pressupõe que, segundo as informações de Marcos, os demais fizeram as suas construções. Aonde, para a honra e glória do Senhor, os evangelhos eles não se contradizem, eles se completam. Como eu disse, nós estamos tendo o prazer de ter o irmão André aqui hoje conosco. E o André, até alguns minutos atrás, ele estava comigo aqui, no altar. E o André tinha um posicionamento, ele tinha um parâmetro, ele tinha uma visão panorâmica, a qual ele compartilhava da mesma que a minha. Agora, na condição onde o André está, nós estamos no mesmo ambiente, desfrutando de muitas realidades simultaneamente iguais, mas existem particularidades que o André pode testemunhar que eu não posso. Ou narrativas que eu farei aqui, se eu fosse narrar aqui características do templo, que não seria o campo visual que o André tem. Vocês conseguem entender? Então, os evangelhos eles não se contradizem, mas eles propõem perspectivas e olhares de colocações diferentes. Então eles se completam, eles não se contradizem. Isso é extraordinário. O Evangelho de João tem uma característica muito única e peculiar. Em tempo oportuno nós também passearemos por ele. Mas o Senhor tem nos confiado o Evangelho de Lucas. Mas antes de nós adentrarmos naquilo que nós temos por palavra revelada nessa noite, como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele é uma proposta clara de revelar o rei. Vocês já perceberam? Quem lembra aqui como é que é a introdução, como é que é o capítulo 1 de Marcos? Capítulo 1 de Marcos, resumidamente, é o seguinte: Jesus nasceu, foi batizado e agora já está trabalhando. Não tem historinha. Jesus, adulto, foi batizado por João e o ministério dele é esse aqui. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Marcos não tem meio termo. Diferente de Mateus. Mateus, ele é enraizado na cultura judaica. Mateus, ele precisa de informações, que vão trazer veracidade. Em todo tempo, Mateus vai estar falando assim: como era no Antigo Testamento, agora Jesus faz. Conforme a revelação do profeta tal, agora Jesus cumpre. Aquilo que foi profetizado. Mateus, ele é exaustivo na sua busca de uma validação, de uma compreensão, para que o povo de Deus reconhecesse que o Cordeiro agora está no meio deles, que o Rei dos Reis está com ele. Mateus, ele vai começar: olha, eu quero dizer que Jesus, ele tem pedigree. Jesus, ele tem patente alta. Jesus, ele tem carteira no bolso. Porque de Jesus nós chegamos ao Êxodo, de Êxodo nós chegamos a Davi, e de Davi nós chegamos a Abraão. Jesus, ele é da descendência de Abraão. Mateus, ele vai ter esse cuidado administrativo, cultural, pedagógico. Então, por quê? Por quê que quando nós vamos falar de milagres, o meu coração ardeu-se
em falar sobre o Evangelho de Lucas. Por uma informação curiosa que agora eu quero apresentar para vocês. Se você está com a sua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 4, o versículo 14. Apenas um versículo. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Mesmo assentados. O apóstolo Paulo está concluindo a sua carta. E ele começa a fazer uma lista de saudações. Ele cumprimenta a Dínamo, ele cumprimenta uma galera. E no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Dimas. Projetado ali, olha que legal. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Dimas. Amados, quando nós estamos no ambiente religioso, espiritual, congregacional, quando nós estamos no ambiente que compartilha a fé, o milagre, ele é mais um de tantos requisitos, de tantas possibilidades que a nossa religião permite. Agora, amados, você quer colocar um empecilho na fé, é você tentar mesclar a ciência com esse negócio. Quando entra a ciência, quando entra a medicina, quando entra o chazinho da vovó, eu já fico, será que foi o chá ou será que foi minha fé? Eu me lembro do meu velho pai, e às vezes ele estava, com alguns mal-estares ali, fala: Wes, vai lá no quintal e pega uma folha de boldo para mim, pega uma folha de carquejo, pega uma folha lá, pega um hortelã, pega, enfim, vai pegando aqueles matos lá. Aí eu pegava, uns eu fervia, outros eu amassava. Aí quando ele pegava assim, ele orava: Deus, eu creio que o Senhor, através desse remédio, pode me curar. Papai fazia desse jeito comigo. Pai, mas não, Deus, ele nos dá a inteligência, essa. Deus, ele nos deu a ciência, Deus, ele nos deu toda a compreensão do mundo, mas é Ele que governa, é Ele que guia a mão do médico, é Ele que conduz o bisturi, é Ele que faz o médico abrir e achar aquela veinha específica ali e fazer a restauração. Então, quando eu olho para esse Lucas, colaborador, parceiro de Paulo, que Paulo tanto faz questão de apresentar, de ressaltar. O livro de Atos está ali repleto ali de ações deste colaborador presente na vida de Paulo, que é Lucas. E me surpreende Lucas ter uma patente dessa. Porque uma coisa, amados, é a gente perguntar para um pescador, o Ronaldo chegou ali, Ronaldo é dos meus bate-papo, a gente já conversou já, a gente só ainda não marcou. Mas é muito comum o pescador, ter aquele peixão. Então, para Pedro contar a pesca maravilhosa, não foi tão difícil, porque apenas constatou aquilo que ele sempre sonhou em fazer. Mas quando eu olho, e eu disse aqui sobre a introdução do Evangelho de Marcos, e disse aqui sobre a introdução do Evangelho de Mateus, quando eu olho para a introdução do Evangelho de Lucas, eu fico imaginando um médico constatando que uma mulher, sem se deitar, sem se conceber, sem se doar a um homem, está grávida.
Porque isso, amados, não é uma cultura católica, apostólica, romana, não. Isso é uma cultura bíblica. A palavra do Senhor é revelada. E contra a palavra, amados, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei em que momento da história que foi ensinado que os evangélicos têm que ter algum problema com o católico, ou que o católico tem algum problema com os evangélicos. Amados, misericórdia. E aí, porque eles têm algumas práticas que nós não temos, deixa eles com Deus, gente. Não é Deus que é o justo juiz? Não é Ele que vai separar os justos dos não justos? Deixa Ele resolver esse negócio. Com muito carinho e respeito, com muito temor. Eu tenho certeza que eles olham para a gente e falam assim, que povo doido que fica com essa luz mais ou menos apagada, falando santo, santo, santo. Esse pastor aí, esse cara bate bem da cabeça, não. Gente, a cultura do meio evangélico, protestante, também tem algumas coisas assim que precisam ser filtradas, corrigidas. Então vamos tomar esse cuidado. Ah, pastor, eu não gosto de Maria. Deixa de ser bobo. Ser bobo. Se o anjo chegou e falou, mulher, Deus te viu lá do céu. Tu é bem-aventurada. Então pronto, ela é. Agora não vamos colocar a palavra que eu não falei. Se tem um mediador entre Deus e o homem, é quem? O Espírito Santo. Jesus falou, eu vos mandarei o Consolador. Eu vos mandarei o intermediador, é Ele que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Então é a Bíblia que diz, eu não estou discutindo, eu não estou afrontando os meus irmãos católicos, mas eu tenho essa concepção, eu tenho essa consciência. Quem salva é Jesus, é Ele que morreu por mim, então eu não tenho crise com isso. Então quando eu falo, a sombra da câmera está ligada, não tem problema, porque eu não estou ofendendo ninguém, pelo contrário, eu estou tentando esclarecer que muitas das vezes nós nos fechamos em pensamentos equivocados. Mas depois desse leque que eu abri, só para que nós pudéssemos refletir um pouquinho, vamos voltar em um médico. Porque uma coisa é Mateus, uma coisa é João, o discípulo amado, mas um médico constatar. O anjo visitou essa virgem aqui. Essa mulher, ela não se deitou com José. José queria rachar fora. José queria picar a mula. José queria sair na tangente e falar assim, eu prefiro que eu seja defamado do que assumir um filho que não é meu. A posição de José era essa. Segundo o Evangelho de Lucas. E o anjo aparece para José também e fala, José, calma. Calma aí. Foi obra do Espírito Santo de Deus. Aquele que criou o homem do barro, aquele que fez o homem dormir e da sua metade, da sua costela, da sua metade, Deus fez a mulher. É esse Deus que eu estou falando, José. Acalma-te. Agora, amados, eu não sei para vocês, mas se parece absurdo um médico constatar que uma moça virgem está grávida, para mim mais absurdo ainda, é uma velha com idade avançada, considerada estéril desde sempre, porque Isabel e Zacarias já estavam na jornada há muito tempo, enquanto José e Maria eram apenas novos noivos prometidos, Zacarias e Isabel tinham uma vida conjugal ativa. E agora eles já estavam com a idade avançada. A madre de Isabel já era seca. Ela já não tinha mais a idade para gerar filhos. Agora, além do testemunho prático, um médico agora vai olhar e vai falar assim, peraí, vamos entender esse negócio aqui. Maria, pelo menos, é uma menina jovem que está com o seu organismo tudo novinho, pronto para gerar filhos. Mas um médico, Lucas, agora vai relatar
O anjo do Senhor também aparece para Isabel, o anjo do Senhor também aparece para Zacarias, o anjo do Senhor agora ministra sobre o ventre de Isabel, e agora Isabel está grávida. Amados, o texto de Lucas vai falar que agora, com os meses avançados, Maria vai visitar Isabel, e quando Maria faz a saudação, Maria ainda nem adentrou, Maria ainda não abraçou, mas as crianças já estavam vivas, as crianças já estavam sendo movidas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meu Deus! E é isso que eu quero compartilhar com vocês, amados. Segundo, um livro canonicamente inspirado por Deus. Segundo, uma testemunha de um esmero de escrita. Se nós tivéssemos tempo aqui para destrinchar, para evoluir, o quanto Lucas era iletrado, o quanto Lucas tinha autonomia, autoridade. Lucas, ele exercia, sabe, uma termologia. Lucas trafegava, Lucas, ele permeava entre as lideranças religiosas, entre o poder romano daquela geração. Se nós fôssemos aqui ir para outros caminhos, nós viríamos o quanto Lucas e Paulo tinham influência judaica, quanto Lucas e Paulo tinham influência romana. Quantas vezes o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária até Roma, os magistrados, as lideranças avaliavam a causa de Paulo e falavam: Paulo, não tem nada contra você, meu irmão, vai embora, não tem lei que te condena. E Paulo fala: eu quero ir até Roma, não porque eu quero morrer, eu quero ir até Roma porque eu quero falar do amor de Deus. Enquanto eu estou num barco naufragando, eu estou falando do amor de Deus. Enquanto tem serpente me picando, eu estou falando do amor de Deus. E Lucas está ali, a testemunha fiel, registrando, narrando, construindo informações fidedignas. Então, amados, eu acredito que nesse tempo oportuno que o Senhor irá nos conceder, nós falaremos aqui de coisas extraordinárias demais que nós não conseguimos entender. E o que eu falei domingo passado, eu volto a dizer: nós temos ali um aparelho eletrônico, está vendo que tem um fiozinho preto, que vai descendo e encaixa numa caixinha preta que está plugada na tomada? Eu não sei se aquele dali é o condutor direto de energia, se tem alguma bateria interna naquele aparelhinho, mas aquele aparelho ele precisa estar conectado, porque senão ele descarrega, senão ele desliga. E quando ele está conectado, ele está ali trabalhando em força máxima. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, não olhe para Jesus como um aparelho que precisa estar conectado. Não olhe para Jesus olhando: deixa eu ver como é que está a carga, deixa eu ver se dá para mim usar a internet, deixa eu ver se eu consigo fazer ligação de emergência. Não, só está com 42%, se eu vacilar eu vou ficar sem energia. Jesus não está sem energia, Jesus não está descarregado, Jesus não está com força pequenininha, não. Aquele mesmo Deus, aquele mesmo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele está aqui neste lugar. E é chegado o tempo de nós provarmos e ver de que o Senhor é bom. É chegado o tempo que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, igreja. É chegado o tempo que a nossa vida seja uma expressão cravada e registrada do amor de Cristo Jesus. Quando a pessoa olhar para mim, quando a pessoa olhar para Denise, quando a pessoa olhar para o Sávio, vai dizer assim: ei, a glória do Senhor se manifestou. Mas por que, pastor, que eu passei por isso tudo? Porque eu não sei, mas eu sei que a glória do Senhor se manifestou em mim. Amados, se tem um personagem do Novo Testamento, é claro que Jesus é o top 10. Não estou aqui comparando. Não tem comparação. Quando a gente olha para Jesus, não tem mais nada. Mas se tem um personagem para mim no Novo Testamento que é extraordinário, é aquele personagem que é nos apresentado em Atos capítulo 6.
Um homem chamado Estevão, cheio de fé, temente ao Senhor, que foi bem visto pelos discípulos, que foi bem aceito pela comunidade de fé. Eu imagino, amados, vocês não têm noção, todas as vezes que eu estou querendo titubear, todas as vezes que eu penso em fracassar, todas as vezes que eu falo assim, eu não vou dar conta, eu olho para Estevão. Porque o testemunho de Estevão, amados, ele me arrebata. Não havia má índole em Estevão. Não havia uma sombra de dúvida da integridade, da moralidade, sabe, da percepção aguçada que Estevão tinha perante a palavra do Senhor. Mas se levantaram duas falsas testemunhas. Se levantaram dois acusadores que na verdade nem eram acusadores, eram mentirosos, levantando falsos relatos contra Estevão. E quando Estevão recebe a palavra, se você abrir em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, você não vai ver em um versículo dos 58 versículos que vai se suceder, Estevão dizendo assim, mas eu sou inocente, mas eu estou sendo vítima de um boicote. Você vai ver Estevão dizendo assim, ó, vocês me deram a palavra, então deixa eu falar para vocês. Vocês lembram de Abraão? E a partir de Abraão, ele vai falando dos profetas, e ele vai falando sobre Isaías, e ele fala sobre Malaquias, e ele vai falando, olha, tudo isso que os profetas, que os patriarcas da igreja falaram, se manifestou no Jesus que morreu e ressuscitou. Se vocês querem ouvir alguma coisa da minha boca, sabe o que vocês vão ouvir? Jesus Cristo é o Senhor. Eu não estou aqui para me fazer de coitadinho, eu não estou aqui para me fazer de vítima, eu estou aqui para dizer, enquanto houver fôlego na minha vida, eu vou declarar, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Entende isso, igreja? Entende o milagre que Deus pode fazer através da minha e da sua vida? E não quer dizer que eu não vou enfrentar mais a fila do SUS, mas quando eu tiver que ir para a fila do SUS, eu não vou ir para a fila do SUS reclamando, eu não vou ser mais um que vai ficar lá, tá vendo? Esse governo não presta, tá vendo? Ah lá, ó, tá lá uma pessoa que está aqui sem trabalhar, ah lá, ó, tá vendo aquela pessoa que está mocegando? Não, quando eu chegar, eu vou chegar e vai falar, meu irmão e minha irmã, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Ei, eu estou te achando ser meio triste, eu posso orar por você. Ei, deixa eu te falar com você, Deus me permitiu, tá doente, Deus me permitiu, vim fazer esses exames, Deus me trouxe até aqui para falar para você que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio nesse Deus, amados. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que me permite passar por circunstâncias desafiadoras para que a glória dele se manifeste. Eu fico imaginando Paulo e Silas lá no cárcere. Deus já estava mirando. Deus não estava mirando o lombo do Paulo e do Silas, não. Deus não estava mirando qualquer um, não. Deus já estava mirando lá o carcereiro. Deus estava mirando aquela família. Que se Paulo e Silas talvez não tivessem sido presos, aquele carcereiro talvez não teria tido a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Dá para entender, amados? Dá para entender que eu não estou te chamando você para ser um masoquista, eu não estou te chamando para você viver em desgraça, viver em falência, viver em decepção, não. Mas eu estou dizendo para que você mude a perspectiva de vida, pare de ficar reclamando, pare de ficar dizendo, não dá certo, não vai fluir. Ei, em nome de Jesus, se Deus te permitiu vir até aqui, fale do amor de Deus. Se Deus te permitiu ir até ali, fale do amor de Deus. Se Deus te levou para lá, fale do amor de Deus. É para isso que eu vivo, é para isso que nós precisamos viver. Quando nós entendemos isso, amados, quando nós entendemos que Lucas, ele tinha ferramentas, ele tinha recursos, Lucas era instruído. Olha a terminologia, olha a gramática, olha a exatidão, olha a precisão, olha a categoria que Lucas escrevia, gente.
Olha, compara o evangelho, e aí eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas compara a visão panorâmica de Lucas com a visão panorâmica de Marcos. Você vai ler o evangelho de Marcos, você chega no capítulo 16 e glória a Deus, aleluia. Mas quando você chega no evangelho de Lucas, você começa no capítulo 1, vai até lá no capítulo 24, você está vendo a glória, você está vendo a manifestação, você está vendo a pedagogia do esclarecimento, da transparência de Lucas para conosco. Agora, não somente isso, não é só porque Lucas era culto, não era só porque Lucas tinha habilidades sociais. Lucas, ele conseguia se colocar na posição de imerecedor. Lucas era um gentio. Lucas não era da linhagem abraônica. Lucas não fazia parte das tribos de Judá. Lucas era um gentio que se converte ao evangelho. Lucas era um gentio que provavelmente vendo Paulo, provavelmente vendo aqueles seguidores de Jesus, e tal como Paulo, sem entender nada. Porque durante um tempo, gente, Paulo não entendia nada. Lembra da história de Estevão que eu falei? Lembra do capítulo 7 que eu falei? Quando a gente começa a desembolar para o versículo 60 em diante, que está chegando para o final, vai dizer que mesmo depois de um discurso eloquente, mesmo depois de um discurso verídico da glória e da manifestação de Deus, Estevão é levado para fora do arraial e começa a levar pedrada, e começa a levar pedrada, e começa a levar pedrada. E enquanto ele está levando pedrada, que ele já está tonto, com o olho já sujo de sangue, porque o sangue está escorrendo, ele olha, ele contempla os céus abertos, ele glorifica o nome do Senhor. E enquanto Estevão está contemplando os céus abertos, vendo a glória do Senhor, as roupas de Estevão é lançada à sorte aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu imagino Saulo com todas as suas habilidades, com todos os seus recursos, com todas as suas informações, olhando e falando assim: como é que explica isso? Como é que explica um Ítalo? Como é que explica um Antônio? Como é que explica um André? Como é que explica uma Ângela? Como é que explica uma Solange? Como é que explica? Como é que explica a Eliana? Como é que explica? Esse povo parece que nunca vi gente com tanta resiliência, eu nunca vi gente com tanta ousadia. Esse povo parece que as coisas não dão ruim para eles, as coisas estão dando difícil e eles estão dando glória a Deus, as coisas estão dando tá com luta e eles estão sorrindo e glorificando. Esse povo é doido, mas nós somos doidos para o mundo sim, mas nós somos apaixonados por Jesus. Amém, igreja? É necessário que nós entendamos, é necessário que nós absorvemos essa verdade absoluta, porque Deus deseja fazer milagre no meio do teu povo. E eu vou ficar como? Eu vou ficar como um médico incrédulo? Eu vou ficar como um doutor da lei que prefere levantar falso contra um santo do Senhor do que falar assim: ei, quem é você que está dizendo que eu te persigo? Olha, Saulo, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou. Amados, quando as escamas caem dos nossos olhos, quando a gente se permite uma Ananias nos discipular, quando a gente se permite Barnabé caminhar conosco, nós entendemos, nós vemos que a glória do Senhor é extraordinária. Por isso, imagina a expectativa que nós estamos. Imagina a expectativa que Deus quer colocar no meu e no seu coração. Deus não quer nos frustrar. Deus não quer que nós saiamos daqui capengo, dizendo: será? Falar com você. O pastor fica ali em torno de 40, 50 minutos, todo eloquente, pulando, gritando. Mas quando sai, o mundo caiu, um caos só. Amado, está na hora da gente levantar nossa cabeça. Está na hora da gente se posicionar e falar assim: a minha vitória vem, a minha bênção vai chegar, o meu milagre está aqui, eu creio nisso. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, igreja. E isso aqui não é panfletagem, isso aqui não é coach, isso aqui não é frase motivacional não, isso aqui é palavra.
É a palavra de um homem médico, culto, que viu uma jovem virgem engravidar. É um homem que viu uma senhora de idade avançada, com a sua madre estéril, dar à luz a um filho. E tantos outros sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que o Evangelho de Lucas, ele é tão cativante para mim e pode ser para você. Porque Lucas, ele não vai desmerecer, ele não vai desconstruir a cultura, a construção histórica, mas Lucas vai dizer, esse Jesus, ele veio para a prostituta, esse Jesus veio para o cobrador de impostos, esse Jesus veio para os pecadores, esse Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão perdidos. Se não fosse assim, amados, o que seria de nós? Esse povo brasileiro, com raças misturadas, com sobrenomes, com histórias das mais diversas possíveis. O que seria de nós se não fosse a graça que alcança, a graça que transforma, a graça que renova? Eu tenho certeza que, igual a Denise que trouxe a amiga Joselma hoje, semana que vem você vai falar, não tem como eu ir sozinho. Eu vou com mais um. Essa irmã que está do lado da irmã Maria, quem que é? A vizinha, como é que é o nome dela? Lena. Ai, a Maria também trouxe a Lena. Semana que vem a Lena vai falar assim, eu vou chamar mais uma vizinha. Eu vou chamar mais um. Sabe por quê, amados? Porque aquilo que é bom, eu quero compartilhar. Porque precisa gerar em nós essa expectativa. A gente tem que parar com esse negócio. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir. Não, eu vou na igreja porque Deus está falando. Eu vou na igreja porque lá eu uno a minha fé com a fé do meu irmão. Eu chego lá meio mochoxô, meu irmão está meio mochoxô, e eu falei, ora daí que eu oro daqui. Não, vamos orar junto que a gente se anima, e a gente se levanta, e a gente glorifica, e a gente prossegue em caminhar. E a glória do Senhor vai nos motivando, vai nos cativando e vai nos movimentando. Esse tempo que nós queremos, amados, compartilhar, como eu disse, não é simplesmente uma ideia filosófica, não é simplesmente uma palavra motivacional. Eu não quero estar aqui levantando seguidores, eu não quero estar aqui simplesmente movimentando a terça-feira. Eu desejo que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar. O meu anseio é que eu e você saiamos daqui fortalecidos, restaurados, revigorados com o poder que Deus tem nos proporcionado ou que deseja nos proporcionar. O Evangelho de Lucas, amados, ele nos ensina. Olha que interessante. Nós lemos, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Olha que interessante o que está no versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amados, eu não sei qual que é mais desafiador, uma comida sem sal ou uma comida salgada demais. Eu sei que as duas não dá. Mas quando a gente pega uma comida temperada, um bom mineiro que pega aquele alho socadinho na hora, sabe, aquele temperinho assim, deu até vontade de jantar. Não tem nada melhor do que aquele tempero na medida. Que a nossa palavra seja temperada. Eu não quero aqui, meu irmão e minha irmã, que nós tenhamos um culto sem sabor, sem gosto. É claro que nós não podemos nos permitir a excessos. Prometer. Ô, Ângela, vai acontecer daqui 2 dias. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Mas falar da minha própria boca? Não estou fazendo panfletagem aqui não, gente. Mas eu estou te chamando a olhar para um Deus que fez e faz e continuará fazendo. Quem está entendendo, diga amém.
Ou eu estou mentindo, gente? Ou a palavra não diz que aquele que crê verá obras grandiosas, fará obras maiores? É necessário que nós entendamos, é necessário que nós nos rendemos, é necessário que nós nos permitamos provar e ver que o Senhor é bom. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos um tempinho aí de oração, 8h41 agora. Eu quero gerar expectativa no seu coração. Não quero te frustrar. Eu quero gerar expectativa no seu coração. Ah, pastor, mas quanto tempo vai demorar? Não sei. Não sei. Nosso Deus, ele não está muito preocupado com o tempo. Nosso Deus, ele tem um negócio que chama atemporal. Esse negócio dele ser eterno é uma bênção, né? Que para ele, a gente fica condicionado a tempo. Mas eu conheço um Deus, amados, que prometeu ao povo de Israel que ele seria liberto, e demorou 440 anos, mas o povo foi liberto. Mas um Deus também que Gideão orou de noite e de manhã, a resposta estava lá. Eu conheço um Deus que Agar começa a caminhar para o deserto, e Agar fala assim: agora eu vou largar meu filho aqui, para ele morrer, e vou lá para frente para não ver ele morrer. Deus trazendo alimento para o filho de Agar, Ismael. Então eu não quero e eu não posso dizer que Deus vai agir comigo da mesma forma que Ele vai agir com você. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. E se fosse para a gente colocar numa categoria de filho predileto, pensa no primogênito. Se o primogênito passou pelo que ele passou, e nós? Nós vamos falar, não quero? Ou nós vamos falar, Senhor, eu entendi. A partir de hoje eu vou negar a mim mesmo. Eu vou tomar a minha cruz. E eu vou te seguir. Amados, eu não tenho outra palavra que não seja dizer: eu desejo que o seu coração esteja repleto de expectativas. E não é pela forma, não. Hoje nós tivemos o privilégio de ter o irmão André aqui conosco. Nós teremos aqui pregadores de fora. Nós teremos aqui, sabe, pessoas nos visitando como hoje está. Mas eu quero que você gere uma expectativa no seu coração, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Não é assim que lá que 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2 diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Eu amo o Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem sonhos maiores. Feche seus olhos em nome de Jesus. Faça desse momento um momento seu com o Pai.